Meus amigos, a Bia Miranda polemizou falando sobre a sua mãe Jenny. Bom, primeiro porque vocês viram que nesta semana nós tivemos uma invasão de um carro de som lá dentro da fazenda, né? Na verdade, o carro estava bem longe, segundo o que a própria Galisteu disse, mas como o som era muito alto, o volume do carro era muito forte, aí o som conseguiu invadir a fazenda e passar o recado com perfeição. O carro dizia: "Atenção, Jenny cancelada". E a Bia Miranda, no mesmo momento, debochou, pessoal. E aí vocês vão entender o que acontece depois, porque tem mais treta que aconteceu hoje ainda, tá? Atenção, Jenny cancelada. Aí, o que acontece? A Cariúcha, que foi aliada da Jenny lá dentro do programa, acabou criticando a Bia Miranda, dizendo que a Bia tem que proteger a mãe de qualquer modo, assim, porque é mãe. Tô vendo um vídeo aqui da Bia Miranda rindo da própria mãe. Eu não consigo normalizar isso. Por mais que uma mãe tenha feito mal para uma filha, você tem que honrar pai e mãe, ou deixa isso de lado, esquece, perdoa e não fica com contato. Porque quando eu era menor de idade, a minha mãe me expulsou de casa, a minha mãe me espancava, a minha mãe falava que eu nunca ia ser ninguém. Hoje eu perdoei a minha mãe. Entendeu? Honrar pai e mãe. Eu acho muito feio mãe e filha ser inimigas. A minha mãe pintou comigo. Eu fui pras ruas. Bom, e aí que causou muita polêmica, porque muitas pessoas entendem que, na verdade, a mãe não deve ser protegida a todo custo. Imaginem só aquela mãe que faz mal para a criança e ela não deve ser protegida pela filha, né? E foi isso o que a Bia quis falar. Ela fez um vídeo e ela deu um exemplo bem esdrúxulo. E a palavra que ela utiliza eu nem posso citar para vocês, mas vocês vão ver que a Bia cita e dá para entender muito bem o que ela quer dizer, então eu não preciso nem falar o que é. Mas vamos ver então o que ela diz. Ó, roda aí. Uma coisinha pra vocês. A mãe ou o pai que abusa de um filho, abusa mesmo, tá? Eu tô falando de abuso mesmo. O filho tem que continuar honrando esses pais? Mãe ou pai, que surge vários casos aí na internet. Ele tem que continuar honrando porque na Bíblia tá isso de honrar pai e mãe, independente do que seja. Então, se a da filha tem que continuar honrando, né? Porque é isso que vocês falam, independente. Pode perdoar, eu não tô falando de perdão, não. Tô falando de honrar, como pai e como mãe. Eu acho que não, porque isso chega a ser desumano até, né? É isso, gente. Bom, gente, como esse vídeo da Bia veio logo após a declaração da Cariúcha de ter que honrar pai e mãe, foi uma resposta, Cariúcha, né? Ela citar esse exemplo esdrúxulo deu a entender que a Jenny teria feito isso com ela. E aí é claro que começaram a surgir os questionamentos, porque óbvio, a gente já entendeu que a Jenny foi uma mãe ruim, foi uma pessoa que pegou birra com a própria filha, só que ser uma criminosa é diferente, fazer coisas terríveis e abomináveis com a própria filha é diferente. Ela é somente uma mãe ruim ou ela cometeu crimes contra a filha? E aí que começaram a interpretar que a Jenny teria feito coisas terríveis contra a Bia por conta dessa fala da própria Bia. E não, pessoal, a Bia se pronunciou dizendo que não. Meu Deus, eu dei um exemplo! Baralho! Cansada de página de fofoca inventar ideia. Então, segundo a Bia, foram as páginas de fofoca que inventaram. Mas, na minha opinião, eu acredito que, assim, a Bia se expressou mal. Não sei se foi na maldade, se foi pra pensar em isso mesmo. Mas foi um exemplo esdrúxulo. Ela poderia dar diversos outros exemplos ou citar e deixar bem claro que era um exemplo e que isso não aconteceu com ela. Eu sei que a mãe já fez coisas terríveis contra ela, mas esse tipo de coisa, assim... Tiveram situações até em que a mãe acusou a Bia de ficar com o padrasto, né, com o marido dela no caso, e aí, na minha concepção, se isso realmente tivesse acontecido e a Jenny tratasse aquilo como uma traição e não como um crime cometido pelo marido, a Jenny seria criminosa, e era isso que ela deu a entender, né? Só que, pessoal, não teve nada confirmado do marido da Jenny na época com a Bia, e eu acho que foi só uma relação paterna mesmo, e a própria Jenny foi quem criou teorias sobre isso, que é ridículo da parte dela, ou seja, deixamos bem claro aqui que a Jenny, ela é problemática. Agora, se ela cometeu esse tipo de crime contra a filha, aí já é diferente. E segundo a Bia, ela não cometeu. E realmente, a Bia deixou no ar isso daí. Então, eu não acho que a culpa seja das páginas de fofoca, e sim da própria Bia que não soube se expressar bem. Bom, vão me dizendo suas opiniões, o que vocês acharam disso tudo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Voltarei aqui com novas informações. Até uma próxima e tchau!